dívidas que você deixou da vida anterior. Ah, tá. Então eles têm várias explicações, por exemplo, em algumas linhas do kardecismo explica-se que, sério, isso aqui é verdade, que Juscelino Kubitschek era Nero reencarnado. Nero? Nero. Porque Nero destruiu uma cidade pelo fogo, que foi Roma, e Juscelino teve que construir uma cidade, Brasília, e não pôde ficar nela. Caraca. Loucura. Sabe? Que Joana d'Arc era... Judas. Judas traiu Jesus, Joana d'Arc teve que morrer. Joana d'Arc era Judas? Judas. Então tem esses tipos de coisa. Eu, como respeito às crenças de todos, eu respeito, mas eu não concordo com isso. E respondendo assim de maneira clara, biblicamente, não vejo luz para isso na Bíblia. Qual que pode ser esse conceito de geralmente exatamente onde você errou é onde... É onde você errou na lei kármica. Uma justiça divina. É uma justiça... Não estou respondendo de acordo com a Bíblia ou com o que eu creio. Quando a gente ouve de... linhas reencarnacionistas. Eu estou colocando no plural aqui, porque como eu falei, o kardecismo de Allan Kardec não é o mesmo espiritismo de Umbanda. São linhas diferentes. Tá. A reencarnação vista no kardecismo não é exatamente a reencarnação vista nas religiões hindus. E quando eu falo da Índia, são... Não, mas acho que tem conceito para isso, não? Mas acho que não estão nem falando de reencarnação. O aqui se faz, aqui se paga. Não, mas a lei kármica é isso. Tá. Aqui se faz, aqui se paga numa outra encarnação. Então você tem que pagar por uma dívida que você deixou da lei anterior. Não, mas nesse caso que, tipo assim, foi meio que na mesma encarnação. Tá. Agora... Assim, o seu medo te sobrevém, geralmente, né? O que você mais tem medo de se sobreviver. Agora vamos falar, então, dentro dessa vida, sem reencarnação. Aí eu já começo a ver uma base bíblica para o seguinte. Todos os atos de injustiça serão pagos nessa vida? Não. O apóstolo Pedro falou, nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Então, que nesse aqui não há. Então, haverá muitas situações na história do sujeito que, exemplo, Joseph Mengele, camarada, quantas pessoas que o camarada matou, não valia nada, aquele demônio, figura de pessoa, e morreu de velhice, aqui no Brasil, entre o Brasil e a Argentina, dividindo o Brasil. Todo mundo sabe a história de Joseph Mengele, né? O grande... não aconteceu nada com ele, você está entendendo? Então, há casos que a injustiça acontece. Agora, há muitos outros casos em que Deus intervém e pune, por exemplo, Herodes, que morreu todo carcomido por vermes, na sua arrogância, e há casos que Deus na sua onisciência, que ele sabe que caso ele vai aplicar que regra, por que ele puniu Herodes, mas não puniu Caifás desse jeito, por que o Herodes morreu carcomido por vermes desse jeito e Calígula não? Você tá entendendo? Nero não, Nero que matou tantos cristãos. Deus sabe que medicamento dá para que doença é diferente. Eu não sei. Em segundo lugar, há situações em que Deus permite que a pessoa pague por erros dela em vida, até como uma forma de expurgar a pessoa, purificar a pessoa. Você sabe, os psicólogos dizem que em algumas situações apenas trauma para curar o outro trauma. Sabia disso? Tem situações, por exemplo, técnicas de psicologia, que a pessoa, para vencer trauma, ele é exposto novamente à situação daquele trauma. Então, às vezes, você precisa conviver com uma aranha para curar a sua aracnofobia. Às vezes, você precisa passar por uma situação de isolamento para curar o seu pânico de lugar fechado. Acontece isso. E como é que Deus faz isso? Aí entra a minha terceira e última parte da resposta. O nosso inconsciente procura padrões de comportamento. Vocês já ouviram falar da teoria dos carros vermelhos? Ela diz assim, você anda na rua, você quase não vê nenhum carro vermelho. Com carro vermelho, e parece que a metade da cidade resolveu comprar carro como o seu. Você começa a ver carro por todo lado. Todo lado. Antes do algoritmo da internet, antes da IA, o nosso inconsciente já estava procurando parâmetros de comportamento. Então a gente começa a buscar. E há pessoas, às vezes, que estão tão mal resolvidas emocionalmente que ele começa a atrair inconscientemente para si pessoas similares a ele. Aliás, bom termômetro que você pode fazer para sua própria vida. De cada 10 pessoas que chegam para se relacionar com você, seja profissionalmente, no mundo do amor ou como parente, quantas são pessoas que agregam e quantas são tóxicas? Se você tem 10 pessoas, de cada 10 pessoas, 9 são tóxicas e só uma são boa, não é mera coincidência. De alguma forma, o seu inconsciente está atraindo aquilo. Às vezes até por autopunição. Só vou fechar isso aqui, até por autopunição. O Jacó, ele sabia que ele era enganador, que ele merecia ser punido por ele ter feito o que ele fez com o pai, com a mãe e com o irmão.
Com a mãe não, que a mãe participou. Ele sabia. E o inconsciente dele, de certa forma, tão inteligente que ele era, tão bom nos negócios, que ele fazia gerar dinheiro. Mas uma parte, o inconsciente bloqueava, ele ficava ingênuo e se deixava ser enganado pelo sogro. Mais à frente na vida dele, ele vai ser enganado pelos filhos, vai ser enganado pela mulher. Por todo mundo enganava ele. Ou seja, o seu próprio inconsciente gerou uma busca de outras pessoas para punirem-no pelo que ele fez. Sim. Cara, e aí, olha só, então ele pegou, foi enganado ou punido, né? E aí ele esperava a Raquel receber o Lia, fez acordo com Labão e de trabalhar mais 7 anos para ter Raquel. Então, no final das contas, ele ficou com as duas. Então, ficou com as duas. A poligamia era aceita na época. 14 anos de trabalho, acabou ficando com as duas, ele amava a Raquel era estéril, né? E Lia não. Pelo contrário, Lia era muito fértil. E aí Raquel permitiu que ele tivesse filhos, né? Com a Lia, que não era a esposa, ela era tipo a concubina, a gente chamaria. Legalmente, olha que interessante isso, até bom você ter colocado nesse ponto. Legalmente, pelas leis da época que a gente ressuscita, como eu falei com você, as leis de Exnuna, os códigos de Nuse, código de Hammurabi, a Lia era a primeira esposa, porque ele casou primeiro com ela. Mas ele chegou a casar? Chegou, ele casou com a Lia e depois houve mais 7 anos para ele casar com a Raquel. Lembrando que eu falei que o texto é bem... Eu acho que assim, foi a Lia e aí... Ao invés de esperar 7 anos, na outra semana já ele... como eu falei, o texto bíblico, ele dá margem para as duas leituras. Dá margem para o fato de que ele ficou 7 anos trabalhando ainda para ter a Raquel depois, mas há uma segunda margem, eu participo mais dessa, que o Labão antecipou o casamento da primeira. No caso, depois você trabalha 7 anos. Na noite de núpcias... Ele descobriu que tinha sido enganado. Mas será que ele descobriu 1 hora depois? Ou será que ele descobriu no começo da noite? Dá a entender que foi... Porque assim, é muito conveniente também. Às vezes ele pega e, putz, olha, não é ela. Depois de... não, sei lá. A gente pode... Eu posso levantar aqui algumas hipóteses, tá? Certeza absoluta, a gente não sabe. Há costume na época que hoje é praticado entre alguns grupos. Alguém já me falou que ciganos ainda têm essa prática, alguns grupos de ciganos. Não posso afirmar. Mas... A questão é a seguinte, era muito importante para o pai ter a certeza perante a comunidade, o clã, a tribo, que ele entregou a filha virgem. Sim. E havia toda uma festa de casamento que durava dias, eram dias de festa de casamento. Em determinado momento tinha a cerimônia de entregar o dote, a negociação do dote, ou como o dote foi oficializado ali. Aí o pai chegava com a filha, porque ele foi buscar a esposa, e eles iam para uma tenda no meio do pátio. Sim. Enquanto estava todo mundo lá comemorando e tudo, os dois estavam na tenda. E quando a filha saía, ela entregava para o pai um pano sujo de sangue para mostrar que ela entregou virgem. E o pai mostrava aquilo e guardava como comprovação. Agora vamos imaginar, muitas dessas festas aconteciam à noite. E as pessoas bebiam vinho, ficavam alteradas. Obviamente, o camarada meio chapado, à noite. E não pense naquela visão sexual que nós temos hoje, da lingerie, daquela coisa toda. Isso é agora. Na época, não. Era o camarada deitar por cima ali, tirou E as mulheres usavam muito também o véu, né, cobrindo aqui e tal. Naquela situação, eu consigo imaginar 1000 possibilidades. Pô, imagina a Lia, ela sabia que ela não era amada, ela ia se meter nessa situação. Ela não assim, tinha escolha. Lembra que a gente está vivendo um universo patriarcal, onde a filha é mais mandada. O pai manda, ela obedece. Outro ingrediente nisso aí. Se proceder a minha analogia de que Lia era preterida até do pai, porque não faz sentido o cara colocar na filha o nome de cansada. E eu acho que também tem uma coisa ali que... Seja nome ou apelido. Porque também se casar, ter marido e tudo é status e uma conquista. Então, se para ela fosse o único jeito de conseguir marido também, ela talvez participaria da oportunidade. Né? Em pleno século